Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a série Lideranças Gaúchas, o passado, o presente e o futuro do Brasil, dos estados brasileiros, especialmente o nosso valoroso Rio Grande do Sul, e as cidades, os municípios do nosso país. E para tanto, por aqui já passaram tantas autoridades e hoje temos um líder de poder. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe de Fini. Prazer tê-lo aqui, meu desembargador, presidente do nosso Tribunal de Justiça. Um prazer muito grande estar aqui contigo, com os teus telespectadores, que é um importante segmento da opinião pública do Rio Grande do Sul. A nossa situação aqui no Rio Grande do Sul, apesar dos problemas que nós temos vivido aí, de conjuntura econômica, de um Estado que se considera por si só falido, quebrado, mas eu quero primeiro entrar na questão nacional. O senhor é um líder de poder, é um homem de justiça e da justiça. Como é que o senhor se sente com esse quadro de corrupção que hoje vige no país? E quando a gente pensa que tudo terminou, aparece um fato novo para deslustrar a política brasileira? Eu acho que a sociedade civil como um todo não pode estar satisfeita com a situação hoje vigente. Que se pensou que a redemocratização, o estabelecimento do Estado Democrático de Direito bastariam por si só para que o país andasse num mundo melhor, e isso não se concretizou. Mas tenho a convicção que qualquer solução nós temos que encontrar dentro dos parâmetros do Estado Democrático de Direito, que hoje é uma conquista civilizatória. Agora, a questão da corrupção realmente ela é muito extensa no Brasil. Eu acho que ela tem uma origem que é a forma como começou a se fazer o financiamento das campanhas eleitorais no Brasil. Porque o fato é que as campanhas eleitorais no Brasil, por uma parte, elas se financiam fora da legalidade, não há como dizer uma outra coisa. E se alguém durante a campanha faz doações não abertas, não claras, não oficiais, né, vai continuar fazendo essas doações depois. E como não faz as doações desinteressadamente, faz em troca de algum interesse, né? E isso tem sido o foco de todo esse mar de corrupção, né, em que vive o país. Eu creio que a proibição das doações empresariais para a campanha já é um passo importante. Nós temos que voltar àquilo que se fazia na década de 70, que é todos fazendo campanhas com uma limitação. E se todos estiverem limitados e todos tiverem que fazer campanhas baratas, está mantida a igualdade, que vão estar todos no mesmo patamar. Mas, de fato, por um lado, isso mostra que há organismos de Estado que com erros estão funcionando, mas a situação de corrupção a nível de Brasil é uma questão que tomou uma proporção que era até imprevista. Porque antes se dizia, não, o problema da corrupção é um problema ético, moral, porque os recursos desviados, isso aí é muito para quem rouba, vamos dizer, mas não serviriam para fazer grandes coisas em prol da população. Hoje já não é mais assim. O prejuízo da Petrobras com todos esses fatos foi estimado em 88 bilhões de reais. Bom, 88 bilhões de reais é mais do que o orçamento de todo o estado do Rio Grande do Sul o ano inteiro. Então, são valores que não é só uma questão ética, é uma questão de que esses valores estão fazendo falta para coisas que poderiam vir em favor da população. O senhor sabe como é que eu chamo essa gente? Eu digo essa gente porque eles são corruptos e corruptores, e os corruptores são corruptos por sua vez, e os corruptores são corruptos, né? É um sincronismo do toma lá, da cá, de um vai e vem. Eu chamo de serial killers, porque tirante o orçamento do Estado, que não sobra nada para investimentos, nós já tiramos o pouco que o Estado tem. Não é só na corrupção, são nas obras inacabadas, das obras desnecessárias, nas obras que hoje não são recebidas e fiscalizadas, são inauguradas. Então, o somatório de desvios de dinheiro que começa a matar as pessoas dos hospitais, nas estradas, na violência urbana. Então, essas pessoas deveriam ser punidas como tal. São verdadeiros assassinos. E essa é uma posição minha, uma consideração minha. Eu não sei o que o senhor pensa de quem pratica atos dessa natureza, destruindo
com aquele retorno que o Estado poderia dar para a sociedade que lhe dá o dinheiro para receber em troca de serviços. São atos muito graves, porque são pessoas que fazem parte do Estado, fazem parte do poder público e acabam agindo contra os interesses daquele que deviam servir, que é o conjunto da população. A questão das obras públicas realmente é uma questão que preocupa a todos. Nós temos aí uma legislação extremamente complicada e que ela acaba não levando a bons resultados. É só ver, por exemplo, a questão das obras da Copa aqui em Porto Alegre, né? Nós já vamos para a Copa da Rússia, e aqui mesmo, quando nós vínhamos para cá, né, a Avenida Tronco estava lá com aqueles cavaletes, né? Então, e quanto mais demora, mais gasto de recurso público há, e é um valor muito alto e que não retorna da forma que devia vir para a coletividade. O senhor entende que, isso eu estou falando em âmbito federal, não estou me referindo ao Rio Grande do Sul. Em âmbito federal, os poderes são independentes e harmônicos entre si? A Constituição diz que os poderes devem ser independentes e harmônicos. Quanto a serem independentes, tá, ela garante os mecanismos. Então, os poderes têm condições de exercer a sua independência se assim querem. Quanto a serem harmônicos, são aquelas frases constitucionais que são um programa do Constituinte. O Constituinte diz para quem vai ocupar os postos: olha, vocês devem agir em harmonia. Agora, se efetivamente vão agir em harmonia, vai sempre depender dos titulares. E a nível federal, o que nós temos visto é essa harmonia de alguma forma prejudicada, porque tem havido uma série de desinteligências, entre os poderes da República e, inclusive, nós temos visto, de parte do Congresso Nacional, não é o resultado, não é o que o final há aprovado, mas o que tem de projetos lá, que são mera retaliação à magistratura e ao Ministério Público, à Polícia Federal, desde que começou a Lava Jato, é uma forma de ataque. Mostra que... Ataque nos dois sentidos, de atacar e de impedir. Mostra que estão usando a função para, enfim, para criar dificuldades, subjugar. Para tentar ameaçar a atividade do combate à corrupção. Que também quero deixar bem claro, eu acho que ela deve se fazer dentro dos limites do Estado Democrático e Direito, e talvez algumas ações tenham ultrapassado isso aqui e ali, sobretudo quando se faz de uma forma muito escandalosa, porque nós sempre fomos treinados para a investigação ser feita, mas ser feita de uma forma, não é secreta, mas é discreta. Faz-se o seu trabalho sem procurar os holofotes. E eu acho que isso é muito importante para todos os agentes da magistratura, do Ministério Público. Bom, a gente observou no governo Dilma que, por culpa da Dilma, ela procurou governar de costas, quer dizer, sem a harmonia que ela precisava com o Congresso Nacional. Deu no que deu. Mas no momento em que se resolveu aceitar o pedido de impeachment contra Dilma, paralisou o Congresso Nacional, não se aprovou mais nada. Se ela tem culpa nessa derrocada, nesse fundo do poço que nós estamos vivendo, não é só ela que tem. O parlamento brasileiro tem direta culpa, porque se parou o país, se esqueceu que esse país precisa dos deputados, precisaria acelerar algumas questões importantes e, no entanto, para estabelecer um desgoverno para Dilma, impediram que qualquer projeto que ela colocasse em pauta não fosse votado. Então, aí se fala em harmonia, não houve harmonia. Hoje, a harmonia a que preço? Eu acho que essas coisas botaram o limite do que é o sistema político que vigorou no Brasil, até com relativo sucesso, desde a redemocratização, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Que preço? Nós ficamos com uma Constituição híbrida, que a Constituição era feita para ser uma Constituição parlamentarista. Sim. Aí chegou o Sarney lá com o Centrão e tal, e conseguiu que naquela Constituição parlamentarista se botasse lá alguns artigos dizendo que o regime é presidencialista. E a partir dali, o que aconteceu é que presidente sem maioria não só não governa, como sofre impeachment. Collor que o diga. Não estou defendendo o Collor. Nem eu estou defendendo a Dilma. Estou dizendo que o presidente Collor não atendeu o Congresso Nacional e pagou o preço. Porque se ele tivesse maioria, se ele tivesse coalizão, ele não teria caído. Não teria caído. Assim como o Lula não caiu pelo mensalão, que eram fatos graves. E a Dilma caiu pelas pedaladas fiscais, que vamos combinar que era um mero pretexto.
Claro, porque... Se for considerado pela lado fiscal, não só o governador, não só o prefeito. Não é que seja correto, mas a pena foi desproporcional. Então, nós tivemos aí, eu disse uma vez que o epitáfio do presidencialismo de coalizão foi um voto de desconfiança no regime presidencialista, porque aquilo que foi aprovado no Congresso com relação a Dilma foi um voto de desconfiança, que no regime parlamentarista, perfeitamente, o governo não está bom se substituir. E eu acho que entenderam os parlamentares que o Temer, de alguma forma, criou essa expectativa, que ele ia assumir que as coisas iam ficar melhores para o mundo político, que ia enfrentar uma crise muito grave. O que aconteceu é que o governo assumiu de forma tão acuada que ele passou a investir o pior, valores orçamentários muito altos para atender o Congresso, unicamente pela sua sobrevivência. Então, durante 1 ano e meio, foi um governo que buscou a sobrevivência. E sobrevivência não é programa político, né? Então, a paralisia foi porque o Executivo, que acaba comandando o Congresso Nacional, até tinha uma relação que lhe dava uma maioria numérica no Congresso. Mas isso é um custo muito alto, que aumentou em relação até o que havia, e usando essa maioria unicamente com um objetivo único, que era o objetivo da sobrevivência política. E vamos ao nosso Supremo. O Supremo, a gente já viu tantas coisas no Supremo que não deveríamos ter visto, eu entendo assim. O Supremo revelou as suas entranhas e revelou. Está falando alguém aqui que é favorável à televisão. Eu acho que é importante que tenhamos transparência, mas para o Supremo foi altamente nocivo o televisionamento das sessões. E o Supremo mudou seu comportamento. Mudou em nome dos holofotes, da exposição e da demonstração de conhecimento, porque ali é uma disputa de beleza incrível. E eu acho profundamente lamentável que isso ocorra. E culpo as transmissões pela televisão do que está ocorrendo no país hoje, em termos de Supremo. Eu teria que te dar aqui uma resposta talvez um pouco mais alongada. Claro, até porque o senhor conhece, eu não conheço. Porque tem que fazer até algumas considerações preliminares. A primeira é que nós, como juízes, sempre tivemos extrema limitação de comentar as atividades de outro órgão judiciário, sobretudo de um órgão que é a Suprema Corte da Nação. Agora, hoje o Supremo adquiriu um tal nível de exposição na mídia, tá? Hoje, não digo a maioria das pessoas, mas as pessoas que têm maior nível de informação conhecem mais um ministro do Supremo, às vezes, do que um deputado ou um senador, que sempre foram atividades que tinham mais exposição pública, até porque elas se submetem a testes eleitorais. Então, quando o Supremo adquire uma tal presença na mídia, é inevitável que se façam perguntas e que tenha que, de alguma forma, se responder, né? E o Supremo é a Suprema Corte. O Poder Judiciário hoje vive também nele uma crise de federação. A mesma crise que existe no Executivo, que vejo que o governador do Estado fica dependendo, para poder administrar o Estado, de medidas que são decididas por técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, né? E no Poder Judiciário também, a partir do sistema de repercussão geral e recursos repetitivos e do Conselho Nacional de Justiça, existe uma centralização muito grande e que eu pessoalmente gostaria que houvesse mais autonomia para os estados, até porque aqui se está, tranquilamente. Aqui se está mais perto. E eu creio que, efetivamente, essa questão do televisionamento direto não existe em outras Supremas Cortes do mundo, tá? E eu não faço um juízo positivo dela. Me parece que se quer transparência, muito bem. Mas para ter transparência não precisa televisionamento. Quem quiser vai lá ver, os jornalistas vão lá ver e reportam para os seus, aqueles que leem os seus veículos, assistem às rádios e às televisões. A gente sabe por experiência própria que até no Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Gaúcha de Futebol, quando tem transmissão de rádio ao vivo, os votos se alongam. E se alonga, não se consegue vencer pautas. Nós tivemos a última sessão do ano do Tribunal de Justiça, que nós julgamos lá mais de 80 processos. Eu tive que tirar um da pauta administrativa, porque ninguém suportava mais, e acabou às 11 horas da noite. Se nós fôssemos ter aquele sistema de votos que se faz no Supremo Tribunal Federal, nós não conseguiríamos julgar nem a metade disso, em qualquer cálculo positivo. Cortes supremas absolutamente respeitáveis, como a Suprema Corte dos Estados Unidos, os advogados vão lá, fazem a sustentação oral, o tribunal se reúne de forma fechada. E o que vem escrito é opinion of the court,
quer dizer, é decisão da Corte. Muitas vezes, quando não chegam a consensos, essa reunião fechada é para tentar chegar a consensos. Quando não chegam a consensos, algum ministro lá de Justice, que foi vencido, faz lá sua dissenting opinion, que seria o nosso voto vencido. Mas o que vem redigido se chama Opinion of the Court, e é decisão da Corte. Tu te recordas que naquele julgamento lá, que ficou conhecido como julgamento do Aécio, para falar claro, se as medidas aquelas que afetam o mandato parlamentar teriam que ser ou não referendadas pelo Congresso, ao fim ficaram 40 minutos decidindo que cada um dá o voto individual, o que afinal o tribunal tinha decidido. Então, Ali me permita, presidente, se não é o decano, o ministro Celso de Mello, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, estaria votando até hoje, porque ela entrou num turbilhão e não conseguia sair. Aí o decano foi lá e arrumou o voto dela, mesmo sendo contrário ao dele. Ali foi perfeito. Eu não sei se não fosse televisionado, não ocorreria isso. Mas em televisionado ficou muito ruim. Isso são opiniões que naturalmente a cidadania pode fazer. Agora, está aqui o meu assessor de imprensa, que me propôs o tempo do TRE que a gente televisionasse as sessões. Eu disse que não, porque nós temos que julgar em um mês 1000 pedidos de registro de candidatos. O único jeito de fazer isso não é uma coisa que o televisionamento vai somar. A única forma de fazer isso, olha, tem aqui uma pilha de 150 pedidos de candidatura. Não houve nenhuma impugnação e o Ministério Público a favor. Estão deferidos, porque senão não se consegue cumprir os prazos. E o nosso Supremo tem essa circunstância, que ele não consegue julgar aqueles processos que ele afeta. Agora ainda tem uma questão do ICMS da cesta básica aí, que tem uma certa relevância para o Estado do Rio Grande do Sul e está 1 ano esperando pauta do Supremo Tribunal Federal. Tá? Não é nada contra a transparência, mas eu creio que nós mantidos o caráter público das sessões, quem quiser vai lá e vê, tá? Nós poderíamos revisar essa questão do televisionamento direto, que não é como funciona em outras cortes do mundo, e buscar com que a decisão não fosse um somatório de votos individuais, que afinal não se consegue estabelecer com certeza e com clareza o que efetivamente a corte decidiu. O CREMES está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio 2018. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde nas praias e os serviços de socorro nas estradas que levam ao litoral. CREMES, estado de alerta pela saúde. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso, transforma investimentos em resultados e oferece as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Em 2018, conte com um verdadeiro parceiro, a Unicred. Vamos juntos fazer um novo ano ser inesquecível, como será este 2018, esperamos nós. Unicred, mais valor para você. Vinhos e espumantes para todas as estações você encontra na Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. Lá você encontra os melhores vinhos e espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, no número 1493, Alípio César, no 203 e Getúlio Vargas, no número 1135. Vinhos é Vinhos do Mundo. Nós estamos procurando fazer esse repasse no que aconteceu no Brasil no ano de 2018, em linhas gerais, porque senão teríamos muito mais demanda para tudo isto. O senhor acha que a Operação Lava Jato ela foi enfraquecida com as últimas substituições que tivemos? Eu diria o seguinte: na Procuradoria-Geral da República, na Polícia Federal, houve enfraquecimento? Eu diria o seguinte: a Operação Lava Jato foi algo muito importante para o Brasil. Definiu um novo patamar. Ela foi ou é?
ela é uma coisa muito importante. O seu foi muito sintomático. Porque eu digo o seu início, né? Sim. Até quando se iniciou a Operação Lava Jato, eu acho que nem aqueles... O senhor já está colocando no passado a Operação Lava Jato. Não, mas ela não tem... Foi um ato falho, não? Não, eu queria me reportar ao início da operação. Eu entendi. Quando se iniciou a operação, nem aqueles que estavam diretamente envolvidos achavam que aquilo poderia tomar a amplitude que tomou, chegar aos agentes que chegou. Porque inicialmente era uma investigação ligada a doleiros e postos de gasolina, etc. e tal. Então, a Operação Lava Jato já é um fato histórico. É um fato histórico ainda inconcluso. Se essas substituições vão afetar ou não a Operação Lava Jato é algo que nós logo vamos saber. Agora teria só um efeito de tentativa de adivinhação no futuro, mas isso nós vamos conseguir saber ao curto prazo. O exemplo da Itália é que quando houve uma perda de apoio da opinião pública à Operação Mãos Limpas, a classe política tratou de barrar e diminuir aquelas investigações. Esse é um exemplo que deve se ter presente. Por outro lado, eu acho que também deve se ter presente, né, de que a operação ela tem que se legitimar, evitando alguns excessos pontuais que pode haver aqui e ali. Tá? E eu, pessoalmente, sou contrário à espetacularização das operações. Veja... quando um deputado que está preso, então é algo que foi preso, é posto uma solitária que tentou levar dois docinhos escondidos, é uma punição desproporcional, isso é uma falta prisional que nem tem muita gravidade, né? E eu acho importante de que, enfim, nós avancemos nas investigações, agora tratemos a todos, e principalmente aos acusados, com o respeito que é devido à pessoa humana pelo Estado Democrático de Direito. Eu acho que isso é um pressuposto interno para que o trabalho de investigação, que é importante, continue tendo o apoio da opinião pública e que possa levar a bom termo essas investigações, que foram uma coisa sem precedentes na história do Brasil. Nunca uma investigação desvelou níveis de corrupção tão presentes nos mais altos cargos da República, e é isso que faz a diferença. O mar de lamas do Getúlio virou uma marolinha perto do que temos hoje. Porque hoje os costumes políticos têm um grau de enfraquecimento maior e também giram maiores recursos. Vejo que com relação ao Getúlio, o mar de lama era alguns auxiliares, porque o próprio Getúlio era um homem que era de família rica, né? E quando foi deposto em 45, foi morar de favor da casa do irmão. Então, não havia acusações diretamente ligadas a ele. Mas havia, por exemplo, que já são fatos históricos, o Gregório, que era um guarda de segurança, tinha comprado lá um apartamento que era meio incompatível com a renda, né? Mas é evidente que isso tinha um tamanho muito menor do que as investigações de hoje, né? Ninguém poderia pensar numa cifra como essa que eu referi, de 88 bilhões de reais, que é prejuízo estimado da Petrobras, porque isso é muito dinheiro. Porque para a gente bilhão é tudo a mesma coisa, que a gente nunca viu nem 1 milhão, quanto mais 1 bilhão, mas 88 bilhões de reais, a comparação que eu fiz, mais do que um ano de todo o orçamento do Estado. Bom, a questão da delação premiada, que mudou muito o rumo dessas investigações e que auxiliou muito embora quando a pessoa é atingida, ela invariavelmente aconteceu isso, procurou desmoralizar a delação premiada. Foi o caso do Joesley lá, que fez a delação premiada, que cometeu pecados que foram usados para tentar neutralizar a delação premiada, resultados estão na cadeia. Mas eu acho que a delação premiada, ela, do ponto de vista da sociedade, eu estou falando como cidadão, juridicamente é com o senhor. O senhor é favorável à delação premiada? A lei até chama de colaboração premiada. Sim. Ela não utiliza a palavra delação, que efetivamente a mídia assim chama. Eu acho que isso é um... O senhor, no teu tempo de guri, chamaria de dedurismo premiado? Ela é um instrumento importante. Sem elas, jamais essas investigações teriam chegado onde chegaram. Como é um instituto relativamente novo no Brasil, ela ainda tem que ser disciplinada. E isso é uma tarefa do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito que com o nível de centralização que existe hoje no Brasil e também no Judiciário, com a capacidade de controle que tem os Tribunais Superiores e o Conselho Nacional de Justiça sobre as justiças locais, em breve
a justiça do Brasil vai ser tão boa ou tão ruim quanto forem seus tribunais superiores. E o Supremo Tribunal Federal tem uma responsabilidade que é, por exemplo, estabelecer a interpretação das regras da chamada colaboração premiada. Me preocupam algumas questões. É a questão dos vazamentos a toda hora. Tá? E isso eu acho que a atitude da Procuradora-Geral da República de mandar investigar todos os vazamentos é positiva. Né? E outra é a questão de qual o grau de confiabilidade que merece uma eventual colaboração ou delação. Porque efetivamente pode acontecer que alguém, para, enfim, se salvar, aponte coisas que não sejam rigorosamente verdade. Então, o Instituto é importante, sem ele não tínhamos chegado onde chegou, mas como é um Instituto novo, a sua regulamentação, a sua utilização vão ter que ser definidos e espero que sejam definidos de uma forma a preservar o Instituto em si, que ele em si é positivo. Nós andamos procurando de lupa aí pessoas honestas, realizadores, empreendedores. Agora nos restringimos a procurar os honestos no quadro político, mas vamos falar disso depois. Nós também começamos a procurar no judiciário pessoas que traçassem o norte, que a sociedade pudesse seguir. Foi assim com o Joaquim Barbosa. As pessoas acreditaram no Joaquim Barbosa, até aqueles conflitos com o Lewandowski tal, degradaram um pouco a atuação dele. Mas ele chegou a ser comentado para concorrer à presidência da República. Agora ocorre com o Janot, o mesmo fato. O Janot, eu diria, é o namoradinho do Brasil. Todo mundo, o Janot, o juiz Moro. O Janot, tão contestado aí, para mim, ele prestou um serviço fantástico para a República. E o juiz Moro é esta figura aos olhos da sociedade. O senhor acha que o Moro deu cara à justiça brasileira? Esta cara de resolver, de enfrentar os problemas, de endurecer os corruptos? Eu diria o seguinte, essa procura por pessoas honestas é a ideia que a sociedade tem. Porque o que efetivamente... Que virou uma qualidade. O que efetivamente tem na mídia é os casos que são patológicos, os casos de desonestidade. E na classe política, hoje, nós temos uma certa perda de credibilidade, quando começaram essas questões, o falecido Paulo Brossari escreveu um artigo em jornal aqui em Porto Alegre, em que, quando respondendo a esse negócio de que todos os políticos são corruptos, ele dizia no final, Raul Pila, Milton Campos e João Mangabeira, para citar só 3, foram políticos toda a vida e honestos a vida inteira. Eu te digo que, na minha experiência, que já vão mais de 30 anos, a maioria dos servidores públicos é honesta. Claro, concordo. Alguns são mais produtivos, outros são menos, alguns têm uma maior capacidade, outros têm uma capacidade que não é Como igual também acho que a maioria outros. dos políticos são corretos. E isso é uma coisa que hoje a opinião pública não tem exatamente presente. Então, a maioria, na minha experiência, tanto no tribunal como na universidade, eu vejo a maioria dos magistrados, a maioria dos servidores, a maioria dos professores são pessoas corretas e honestas. Como o que vem quando existe uma irregularidade, que eu me lembro que um velho advogado de júri me dizia que a maior dificuldade da advocacia de júri é a imprensa, dizia ele, porque fulano é inocente é uma péssima manchete. Roubou, estuprou, matou é uma manchete apta a chamar a atenção e vender jornal. Mas então a maioria das pessoas me parece que mantém um bom padrão de honestidade. Quanto ao Moro, ele acabou sendo a face mais visível de todo esse trabalho da Lava Jato, que não é um trabalho pessoal dele, até porque o juiz não pode ter iniciativa de ser processo. Quando dizem, por que o Moro não prendeu Beltrano? Bom, ele só pode prender Beltrano se a polícia investigar, o Ministério Público a oferecer uma denúncia perante a sua vara. Então, o Moro é uma face mais visível de um trabalho que envolveu Receita Federal, envolveu Polícia Federal, envolveu o Ministério Público com várias forças-tarefas e um grande número de pessoas envolvidas. Mas eu creio que o Moro tem dito, e eu acho que ele diz bem, que a nossa função do juiz é muito diferente da função do político. E que o juiz, quando presta concurso, ele vai ser juiz, porque essa é uma função de um agente do Estado Democrático de Direito, mas não deve vislumbrar isso como um trampolim para uma carreira política. Eu acho que ele tem se pautado nas suas declarações nesse sentido. É que o problema, a cara do político, eu não vou dizer nem quem é o político que é a cara do Brasil hoje, porque seria
depreciativo para os políticos, né? Porque não tem a cara honesta na política, infelizmente, embora exista, eu até concordo que tenhamos mais corretos do que corruptos, até a cara do Moro é boa, né? Eu prefiro a cara do Moro do que alguns outros pirotecnistas e fanfarrões que existem no judiciário, né? E nós sabemos quem são. Não estou me referindo, nós estamos tratando ainda do âmbito federal, nós chegamos ao Rio Grande do Sul. Então, nesse aspecto, eu acho que a cara do Moro é boa. Mas me parece que realmente a grande maioria dos juízes, a grande maioria dos funcionários do Judiciário, como também do Executivo, o pessoal da Secretaria da Fazenda, por exemplo, são pessoas corretas, são pessoas honestas. É claro que o que aparece é aquilo que sai da curva, né? E aí acaba se tendo uma visão da exceção como a regra. Sabor irresistível e a qualidade que vão lhe surpreender, se o senhor não experimentou ainda, vai experimentar. As linguiças e salsichões do frigorífico Castro, os alimentos Castro lá de Pelotas, espetaculares. Só pode provar a mignon, pode provar a calabresa forte ou mesmo a defumada. Espetacular, está em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, o nosso querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O melanoma maligno é o câncer de pele mais difícil de tratar quando ele já estiver espalhado pelo organismo. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema imunológico contra as células do melanoma maligno. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com seu médico. O senhor pegou uma época, como presidente de um dos poderes, uma época difícil para o Rio Grande. Porque veio à tona toda essa crise, esse endividamento do Estado, impagável, né, porque não tem de onde arrecadar, cada vez menos estão pagando essa conta. E eu acho que isso tem que ser corrigido, às vezes com medidas amargas, como está tentando o governador Sartori fazer. Eu não comungo com o que diz o nosso ex-governador Jair Soares, que o Rio Grande do Sul tem dinheiro, está segurando. Não tem dinheiro. Ninguém faria uma bobagem dessa de criar todo o seu lema e tudo mais, seria uma irresponsabilidade que o Sartori, muito menos o secretário da Fazenda, Giovanni Faltos, faria. Mas, de qualquer forma, a crise está aí. E isso poderia ter gerado realmente um conflito entre os poderes. E chegou até em dado momento a acontecer na gestão passada, com o desembargador Aquino. Mas eu acho que as coisas até houve o entendimento e tal, e conseguiu até se harmonizar a convivência da crise financeira por que passa o Estado. Mas eu quero ouvir do senhor esse momento de dificuldade no Estado do Rio Grande do Sul. Bom, o Estado do Rio Grande do Sul passa por uma crise fiscal histórica, que em alguns momentos se agudiza no elemento conjuntural, no curto prazo, pela maior ou menor capacidade do governo e vontade de buscar receitas extraordinárias. Mas eu tenho um ponto de vista que eu tenho há bastante tempo sustentado, que não há como nós resolvermos a crise do Estado só pelo lado do corte de receitas, do corte de despesas, que nós já cortamos tanto que estamos cortando serviços. Nós temos que procurar ampliar as nossas receitas. Me preocupa algumas situações, como por exemplo a questão da Lei Candir, foi uma perda muito grande para o Estado, um Estado exportador. A nossa perda de receita em todo esse período de vigência da Lei Candir, que foi algo para que a nossa balança de pagamentos ficasse equilibrada, mas a União deixou de compensar de alguma forma aqueles estados. É um projeto que todo mundo aplaudiu e não foi regulamentado, e foi deixando. Os nossos deputados federais não se mobilizaram, os nossos governantes à época não se mobilizaram, não se regulamentou. E agora, quando recebeu ordem do Supremo para regulamentar até 30 de novembro, o Parlamento não cumpriu, vai ter o Tribunal de Contas da União que regulamentar, e pior, está tramitando um projeto para acabar com a Lei Candir. Querem a Lei Candir, vamos terminar com ela. Pagar o passado, nem pensar. Não, por que não foi regulamentado? Não foi regulamentado porque a União ia ter que pagar.
E a União tem um déficit de 140 bilhões também não quer aumentar. Tá? Realmente me parece que buscar o passado é bastante complicado. Sim. Agora, aí existe uma certa harmonia entre os poderes. Porque lá, quem está na base de governo vai votar contra. Eu acho que depende das pessoas que votam, né? Se nós chegarmos à conclusão, não vai mudar. Se nós chegarmos à conclusão que não vai mudar nunca, nós vamos ser tomados por uma desesperança que eu acho que não é a melhor conselheira. Bom, eu não sou um desesperançoso. Acho que não vai mudar. Nós vamos continuar. As reformas, todas elas, são meia boca. Nós começamos com um poder de fazer reformas profundas, sai uma medida paliativa e a gente aplaude e acha maravilhoso. E esse paliativo vira ad eterno. Eu acho que a dificuldade a curto prazo, nos últimos meses, é que quando assumiu o presidente Temer, tá? Assumiu com um forte apoio congressual. Só que não se sustenta um apoio congressual. E ainda mais um apoio congressual marcadamente fisiológico, se os níveis de impopularidade são tremendos. E os níveis de impopularidade são tremendos. Então, mas o nível de popularidade na sociedade, porque o nível de popularidade no Congresso Nacional é grande. Um campo de ampliar a arrecadação, de examinar, não é retirar todas, mas é rever os incentivos fiscais, quais aqueles que estão dando retorno ao Estado e quais que não estão. Isso deveria ser objeto de uma política séria para que o nosso Estado possa investir e não uma situação como hoje está atrasado o repasse ao hospital, está atrasado a merenda, está atrasado o transporte escolar, que realmente os serviços públicos começam a ficar muito precarizados. Olha o que aconteceu. Nós estamos falando da Petrobras aqui. O senhor Pedro Parente, que acabou com a construção das plataformas em Rio Grande, e levou para a China, claro, reduziu o custo. Para a China é muito mais barato que aqui, né? Só que levou os empregos para a China. E aqui o diferencial entre o preço chinês e o nosso é o imposto. Quer dizer, ele não gerou nem imposto aqui e desempregou. Perfeito? Então, vamos brigar com o governo para reduzir impostos e manter os empregos. Emprego e renda. Aí outra, de forma inédita, uma empresa brasileira estatal consegue um indexador para o combustível. Mas isso é um crime. Mas imagina se vamos conseguir um indexador para o leite, vamos conseguir um indexador para o arroz, para o feijão. Aí uma empresa brasileira consegue ter um indexador. Isso não se consegue entender. É uma política para o Petrobras e uma outra para o resto. Onde é que está o livre mercado? Aí vende combustível que nós produzimos aqui a 1/4 do preço do que colocamos nas bombas do Brasil. Mas nós temos que fazer uma revolução de tributação no Brasil. Tributária, do jeito que está, não dá mais. Eu pessoalmente acho que o imposto único num país como o Brasil, com a federação, é de difícil aplicação. Mas os Estados Unidos têm o IVA. Sim, mas os Estados Unidos tem taxa estadual, municipal, etc. Sei, e tal, mas aqui, vai lá nos Estados Unidos, compra produtos americanos e vai no aeroporto, preenche a ficha, apresenta as notas e se ressarce. Vê se isso pode ser feito aqui. A mim me parece que com as 3 esferas e tal, o imposto único seria difícil. Mudar. Agora, eu acho muito importante os impostos que não são declaratórios e que com isso são de difícil sonegação. É uma posição que pode ser muito antipática. Obviamente, eu não proporia acrescer ao sistema tributário, mas eu achava a antiga CPMF um imposto eficiente. Porque, se fosse só ele. Se fosse só ele também, teria que ter com a alíquota que tinha, não. Mas aí aumenta. Transforma só nele e aumenta a alíquota. Aí é insonegável. Eu acho que aqueles impostos que são de difícil sonegação fazem uma maior justiça tributária. Essa estrutura tributária que tem no país, tanto do ponto de vista estatal como privado, que hoje tem escritórios aí, tem empresas que precisam 2, 3 escritórios para cuidar dessa contabilidade. Eles não deixam acontecer. As obrigações acessórias no Brasil são muito significativas. E isso aí gera um custo para as empresas que é real. Agora, realmente me parece que o imposto único, você tendo que atender União, Estado e município, levaria a uma maior centralização. Agora, eu creio que devem se buscar impostos que sejam mais difíceis de sonegação. Porque no Brasil... Sai da maquininha, nos Estados Unidos, a distribuição, ela já acontece, da maquininha. Saiu da maquininha, botou o cartão de crédito, saiu dali,
já distribui os impostos e entra no caixa na hora. E aqui no Brasil nós temos muitas atividades que são no campo da informalidade. Isso acaba fazendo que aqueles que são os pagadores de impostos sejam um setor restrito da sociedade, pelo que a carga tributária sobre eles é significativa e não se reflete numa retribuição de serviços públicos como nós temos em economias mais desenvolvidas. Sabe que o presidente Oxfam, que é uma ONG internacional, levantamento do Brasil, as 6 maiores fortunas do Brasil, pessoas físicas, comparado a 100 milhões de brasileiros, os 6 têm mais riqueza que os 100 milhões de brasileiros. E 8%, que é 8 milhões de brasileiros, pagam mais impostos que esses 6. Nós sempre tivemos no Brasil uma distribuição de renda muito concentrada, né? E nos impostos, na medida que prevalecem alguns impostos indiretos, a tributação acaba sendo de alguma forma regressiva. A tributação no Brasil é basicamente uma tributação sobre assalariados, né? Que o assalariado é que, enfim, tem a sua renda descortinada, enquanto que uma série de outras atividades, se beneficiando de impostos declaratórios, acabam contribuindo em níveis muito menores. Aí pega esses 6 que têm estruturas tributárias fantásticas, escritórios de advocacia, os melhores advogados, escapa dali, monta uma empresa lá, transfere o dinheiro para cá, para lá, faz esse jogo, né, para não pagar imposto. Né? E aí o pobre coitado é que vai sustentar a máquina toda. Essa que é a grande verdade. A verdade e esses 6 vivem nababescamente. A verdade nababescamente. O planejamento... É um deboche. O planejamento tributário é privativo de grandes contribuintes. Agora, a Receita tem sido bastante ativa. Tanto que a gente vê grandes autos de infração lançados sobre empresas que são empresas extremamente conhecidas. A questão é que o contencioso acaba demorando muito tempo, tanto o contencioso interno, e no CARF nós ficamos sabendo que havia problemas, né, como depois o contencioso judicial. Eu não estou duvidando da competência. Eu estou... pegar um escritório competente de advocacia, de contabilidade, eles vão te dar o caminho correto para fazer as coisas de forma legal e pagar o menor imposto possível. É que esse legal aí tem uma ampla zona gris, que tem se estabelecido uma discussão bastante ampla. Vários planejamentos tributários feitos por grandes escritórios foram objeto de atuação pela Receita Federal, mas é que aí o contencioso demora muito, né? É verdade. Aí eu fico me lembrando, já de falei do Nelson Jobim, que um dia me disse numa entrevista aqui no programa, se queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei. Atende os interesses corporativos, engambela, vira uma colcha de retalhos, o advogado vai usar o retalho que melhor lhe aprover, e esta lei acaba na mão do juiz para entender o malfadado espírito do legislador. O nosso processo legislativo nos últimos anos tem se caracterizado por leis assim, de linguagem muito aberta, de interpretação não clara, possível de várias interpretações, e realmente isso é um processo que, se você tiver uma lei suficientemente, absolutamente clara, vai ficar claro quem que ela atende e quem que ela não atende. Enquanto que, se ela tiver uma textura mais ou menos aberta, se ela for vaga, ela vai permitir que o maior número possível de interesses possa sustentar uma interpretação que contemple aquele interesse, e isso facilita a sua aprovação. Isso é um fenômeno de casas legislativas. O Congresso Nacional é composto por 503 deputados, é preciso o voto de pelo menos 257 para aprovar alguma coisa, né? E aí é preciso que esses 257 vejam um ganho naquela legislação. Eu vou deixar o ponto final para o senhor falar a respeito do poder que o senhor preside aqui, que é o Poder Judiciário. Mas antes eu queria lhe fazer uma colocação em cima dessa judicialização que vive o Brasil. Vai do roubo de galinha até o som do vizinho do lado, é uma coisa inacreditável. Tudo acaba na justiça, é lamentável. Por que invariavelmente, o Judiciário é contra a súmula vinculante, de primeiro grau, especialmente? Bem objetivamente. Logo que foram criadas as súmulas vinculantes, houve uma resistência, principalmente dos juízes de primeiro grau, que entendiam ali que havia uma perda de poder. No sentido de que a interpretação da lei seria fixada por tribunais superiores, e havia uma certa desconfiança em relação aos tribunais superiores pelo seu caráter mais marcadamente político. Foi esse o motivo. Mas eu devo te dizer que na prática disso, os juízes estão decidindo hoje não só de acordo com as súmulas vinculantes, mas de acordo com as teses fixadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
e em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Não tem sido observado, mas sim. isso faz com que haja aquilo que eu te disse, faz que haja uma centralização muito grande e aquilo que é a minha convicção, que brevemente a justiça brasileira vai ser tão boa ou tão ruim quanto forem os seus tribunais superiores. Porque tem... Nem diga isso. Tem 50... Mas... É tão ruim como são superiores. Não diga isso. Mas tem 50 súmulas vinculantes. Agora, tem teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em torno de 600 ou 700. Então, várias questões, até algumas questões bem pontuais, estão determinadas, as decisões estão sendo seguidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Aquela decisão, e num sistema hierarquizado, isso é assim. Aquela decisão do Aécio, eu imaginei que fosse demorar ainda a acontecer, de uma Assembleia ter que decidir a prisão, o recolhimento domiciliar de deputados. Não demorou muito, acho que 10 dias aconteceu no Rio. E vai acontecer nas prefeituras. Vai acontecer nas prefeituras. A Câmara de Vereadores vai decidir se o juiz tem ou não tem razão. A execução disso tem sido muito ruim, tá? Como que o Supremo vai resolver a questão? E parece que o Supremo, pelo menos vários ministros manifestaram preocupação, né? Mas houve alvará de soltura expedidos fora de resolução por Assembleias Legislativas por Câmara de Vereadores. E pior, mandavam a resolução direto para o carcereiro, nem passar para o juiz. E o carcereiro também, não dizendo carcereiro, mas a Secretaria de Segurança tinha uma certa ligação política e cumpria imediatamente. Quando a gente pensa que viu tudo, a não viu nada. a interpretação disso vem sendo muito ruim. Tá? E o Supremo Tribunal Federal, que deu a decisão, creio que vai ter que dar uma solução para a situação criada. E vários ministros do Supremo têm se manifestado nesse sentido. Mas era de se prever. Quando eu via o voto da ministra Carmen Lúcia, eu senti o que ia acontecer. Todo mundo sentiu, na realidade. Vamos agora ao ponto final com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Lideranças gaúchas, o passado, o presente e o futuro. E nós temos aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Felipe de Filho. E agora nós vamos reservar esses minutos que faltam para o senhor falar da nossa justiça gaúcha, que orgulha todos nós. Eu entendo que a justiça gaúcha ela tem tido um comportamento exemplar comparado com o restante do Brasil, especialmente com o que está se vendo em Brasília. Então, o senhor está de parabéns, todos os seus pares do Tribunal de Justiça e, da mesma forma, o qualificado quadro de juízes e de funcionários espalhados por esse Rio Grande do Sul. Nós, quando assumimos aí, agora o mandato já se aproxima da sua fase final. Quando é que o senhor passa o comando? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Junto com a Assembleia, de novo? Pois é, nós ainda estamos falando com a Assembleia Legislativa. Eu não tenho certeza se a Assembleia fará no dia 31 de janeiro ou no dia 1º de fevereiro. Essa questão ainda estava sendo ajustada lá dentro da Casa Legislativa. Mas, enfim, a todo esse mês ainda, e nós pretendemos fazer aí algumas instalações de vara ainda em Capão da Canoa, já que é a época do litoral. O 2º juizado da vara de execuções fiscais do Estado, para que as receitas possam ser buscadas com maior eficiência. Eu digo que a instituição da Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal da Relação aqui foi criado em 1874, tem quase 150 anos. E tem uma tradição de probidade e tal. Perde para o nosso colégio Farroupilha para a BE. É de 1858. Por poucos dias, por poucos anos, digamos. Poucos anos. Mas, enfim, tem uma tradição de probidade, de bom funcionamento, que remonta ao início do período republicano e a própria visão de Júlio de Castilhos, que era alguém que em várias ações prezou a independência do judiciário, prezou a escolha dos juízes por concurso, a promoção por antiguidade, tudo aquilo que fazia a independência da justiça. E, inclusive, o Rio Grande do Sul, já no Código de Organização Judiciária de 1895, foi o primeiro estado do país a extinguir o recebimento de custas pelos juízes, porque nos outros estados os juízes recebiam custas de processos, tais como escrivães ou outros servidores da justiça, e aqui, já em 1895, isso foi abolido. Então, eu acho que nós temos uma boa magistratura e os nossos números, comparativamente ao resto do Brasil, são positivos. O que não quer dizer que nós não devemos nos esforçar para melhorar, porque nós sabemos que, em muitos aspectos, até pelas dificuldades que nós encontramos no primeiro ano de gestão
devido à crise financeira que também nos atingiu pelo congelamento, nós não pudemos praticamente repor os nossos servidores, que passaram a se aposentar em números preocupantes. Houve um incremento do número de aposentadoria, certamente por essa instabilidade que se criou com a discussão da reforma da Previdência. Mas os nossos números, comparativamente, são positivos. Nós recebemos nos 2 anos o selo ouro do Conselho Nacional de Justiça, e há 9 anos que o Conselho Nacional de Justiça faz uma publicação, que é o Justiça em Números, que, em suma, reúne estatísticas de praticamente todos os órgãos de justiça. E nos deu, pelo 9º ano consecutivo, o melhor resultado nacional no chamado IPC-JUS, que é o Índice de Produtividade Comparada da Justiça, em que, em termos muito simples, ele compara o número de processos julgados, o número de processos terminados, com os recursos orçamentários à disposição de cada tribunal. E nesta média nós fomos os que julgamos maior número de processos, vamos dizer assim, por real do orçamento. O desembargador Menche disse aqui que ele julga numa semana mais processos que a Suprema Corte Americana o ano inteiro. Não, é que a Suprema Corte Americana tem um outro sistema de funcionamento. Não, é que os números assumem. Não, sem dúvida. Uma semana comparado por um ano. A Suprema Corte Americana julga 150 processos por ano, o que eu até acho certo, tá? Porque a Suprema Corte Americana diz que não. O direito que você tem, cidadão, de ter recurso da justiça é até o Tribunal Ordinário de Segunda Instância. A Suprema Corte vai julgar aquilo que ela considerar importante para o país. Não é mais o seu interesse que está em jogo. E eu acho que isso é uma questão correta. Não existe Suprema Corte do mundo que julgue 40 mil processos por ano, como é o nosso Supremo Tribunal Federal. E aí acaba piorando a própria qualidade dos julgamentos. E esse sistema da repercussão geral é uma tentativa de nós irmos caminhando aí. Mas, enfim, nós temos um orçamento, em termos redondos, de 3 bilhões. Nós temos 4 milhões de processos. A Justiça Federal, em todo o país, tem 5 milhões e meio de processos. Não chega, toda a Justiça Federal, toda ela, em todo o país. Não chega a ser 50% mais que nós. E tem um orçamento de 10 bilhões, mais de 3 vezes o nosso. Então, realmente, com os recursos existentes, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no dizer do Conselho Nacional de Justiça, foi aquele que teve a maior produtividade no país, e eu acho que isso são números, números positivos, que, por um lado, devem ser saudados. Por outro lado, não quer dizer que esteja tudo bem. Está se dizendo que com os mesmos recursos nós estamos julgando maior número de processos, mas que temos que procurar melhorar os nossos serviços para atender o nosso patrão, que é o povo do Rio Grande. Bom, nós estamos nesse fim de ano, 2018 está um passo de nós, e nós gostaríamos de lhe franquear os nossos microfones, as nossas câmeras, para que o senhor fale ao telespectador da TV Pampa. Nós somos 4 geradores de televisão, 106 retransmissoras em todo o Rio Grande. O senhor está falando praticamente todo o Rio Grande do Sul. E eu acho que a sua posição é importante, né, até porque a tarefa da justiça não está sendo nada fácil nesses momentos tão duros para a sociedade brasileira. Está ruim para a sociedade, está ruim também para os poderes. É um momento em que todos os órgãos de Estado têm dificuldades, porque nós vivemos em crise em todos os sentidos. Nós vivemos uma crise econômica mundial, nós vivemos uma crise política no Brasil, e nós vivemos no Estado uma enorme crise fiscal que já é histórica. Mas eu acho que o ano de 2018 é um ano extremamente importante. Eu acho que cada cidadão, cada brasileiro, cada eleitor vai ter a oportunidade em 2018 escolher o governo que queira. Nós vamos ter eleições para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para presidente da República, para governador. No sistema democrático é assim que funciona. E o povo brasileiro, o eleitor, vai poder escolher os seus representantes. Se ele escolher bem, nós teremos um país que funcione melhor. Se ele escolher razoavelmente, nós teremos um país que funcione razoavelmente. Se ele escolher mal, nós teremos um país que funcione mal. Num acordo muito antigo do Supremo Tribunal Federal, lá da década de 20,
em que dizia que não cabia o Supremo Tribunal Federal examinar se os impostos são bem criados ou mal criados, se são exagerados ou se não são exagerados. Dizia o ministro que a garantia que há é que os impostos tenham que ser aprovados pela cidadania representada no Congresso. Se isso funciona mal, e se há inegáveis abusos, dizia ele, reclame a cidadania de si mesma, dos maus ou péssimos representantes que elege. Eu acho que quando cada um de nós for votar o ano que vem, nós devemos ter a consciência, porque assim funciona numa democracia, que lá está sendo feita a escolha de quem vão ser os nossos administradores. E que quando essa escolha seja feita, sobretudo de boa fé, vendo o melhor para o país, e não por trocas assim que caracterizam até atos de venda de voto ou corrupção eleitoral, né? Isso ali que nós vamos estar determinando o futuro do país em que todos nós vivemos. Eu não quero lhe constranger, mas já lhe constrangendo. Se fosse por um segundo turno com Lula e Bolsonaro, o senhor ficaria com quem? É uma pergunta que eu não posso responder pela própria proibição de militância política ao juiz. Mas eu acho que Teve um dos seus colegas que você veio aqui e disse, não me faz essa pergunta, não me coloca nessa situação. Mas eu acho que nós temos um quadro aí com relação à eleição de 2018 ainda muito mal desenhado. Nós não temos todas as candidaturas postas, nós temos candidaturas... Não, o quadro está praticamente pronto. Nós temos candidaturas que dependem eventualmente de decisões judiciais, isso aí pode ser um fato político, e eu acredito que ainda vão surgir outras opções políticas, sabe por quê? Porque eu vejo espaço no espectro político. Dizendo bem objetivamente, que nós temos uma candidatura claramente identificada com aquilo que se chamou esquerda, e outra com aquilo que se convencionou chamar direito, existe um espaço político para o centro. E esse espaço político tende a ser ocupado. Mas eu acho que, diante... O senhor acha que o Alckmin é um homem de centro? Aí nós já teríamos que ter um certo exame de como houve a evolução da política brasileira. É que o PSDB surgiu com uma descendência do PMDB pela esquerda. O próprio nome de Partido Social Democrata indicava uma linha de centro-esquerda. Sim. A sua histórica disputa com o PT acabou levando mais para o campo da direita. Ao contrário do que aconteceu no Chile, que Democracia Cristã e Partido Socialista por anos conviveram na concertação, que seria como, por exemplo, se aqui houvesse uma convivência de uma força mais centrista e uma força de centro-esquerda, como houvesse aqui uma convivência de PSDB e PT, por exemplo. Mas o fato da disputa política acabou levando o partido PSDB e os seus maiores líderes, que nasceram no campo do centro-esquerda, ao tempo de Mário Covas, de Franco Montoro, para um caminho mais no centro-direita. Tanto é que o Fernando Henrique Cardoso mandou esquecer o que ele escreveu, né? A cabeça dele mudou, né? Essa foi uma frase muito emblemática, né? Foi. O fato é que o Fernando Henrique veio da vida acadêmica e de um pensamento econômico muito influenciado pela então CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina da Unesco. O verão está chegando aí, o senhor vai para a Atlântida, né? Nos encontramos às vezes na pizzaria, né? Será um prazer. Para comer uma pizza lá. Mas conheça a linha completa de repelentes contra os pernilongos, os mosquitos e proteja-se. O Vivas Alt está disponível na Panvel e o senhor está recebendo aqui a coletânea, que serve para mulheres, crianças, homens. Tem um para cada um das pessoas que frequentam o nosso litoral, seja criança, homens ou mulheres. Está aí, então, esse recuerdo do Júlio Motinha para o senhor. Muito obrigado, o verão está chegando. E o seu ano acho que foi feliz, né, com o Grêmio, né? O Grêmio alcançou um resultado, tanto no ano passado como neste ano, altamente positivo, né? Porque, afinal... E dirigido por um político.
Romildo Bolzan que tem políticos competentes, o que mostra, corretos, honestos. E isso até foi uma discussão durante muito tempo. Eu não participo da política do Grêmio, mas via pela imprensa, né? O simples fato, o fato de alguém fazer política não pode ser visto nem com uma qualidade intrínseca, nem com um defeito intrínseco. É uma atividade humana. E a presidência do Romildo Bolzan Júnior no Grêmio foi altamente bem sucedida, não só no campo futebolístico, como no campo administrativo. O sonho do desembargador Aquino é ser presidente internacional. O seu é ser presidente do Grêmio? Não, o meu sonho é ser um torcedor do Grêmio e ver o Grêmio dando alegrias para a sua massa torcedora. Como eu disse, o clube disputou a sua terceira final. Se eu lhe convidar para um mundial. debate com o desembargador Aquino, o senhor vem? O desembargador Aquino é muito fanático. Vamos conversar com pessoas mais moderadas nesse campo. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Feliz 2018 para o meu amigo. Muito obrigado. Muito feliz aí, vamos nos encontrar bastante. Está eleito o novo quadro diretivo do Tribunal de Justiça, né, com o desembargador Eduardo Duro. Tomará posse no dia 1º de fevereiro de 2018 e é composto pelo desembargador Duro como presidente, a desembargadora Maria Isabel como primeira vice, o desembargador Almir Porto. Que não é a primeira, já tivemos outras mulheres, né? Não, como primeira vice e a primeira mulher a ocupar ela é a segunda em termos de... a ocupar a primeira vice. Na verdade, as mulheres que desempenharam funções diretivas no tribunal foi a primeira ocasião foi a desembargadora Liz Helena, na gestão do... Que concorreu agora. Que foi terceira vice na gestão do desembargador Léo Lima. E agora, na minha gestão, a desembargadora Maria Isabel é a segunda vice-presidente e a desembargadora Iris é a corregedora-geral. Tá? E agora a desembargadora Maria Isabel será a primeira vice-presidente. Elas estão tomando conta. Na magistratura de primeiro grau, muita abertura, na magistratura de primeiro grau, as mulheres já são maioria. E o desembargador Túlio também é vice. E o desembargador Túlio Martins é vice. É o primeiro jornalista que chega... E a desembargadora Denise César é a corregedora-geral de Justiça. Sim. E vão todos tomar posse no dia 1º de fevereiro, às 14 horas. Maravilha, maravilha. Muitas felicidades, presidente. Parabéns pela sua gestão no Tribunal de Justiça, pela maneira como conduziu e sem acirrar, né, as disputas, especialmente com o Executivo nesse momento de muita dureza para o governador José Sartori. Eu creio que nós todos devemos cumprir o mandamento constitucional de que os poderes são independentes e defender a sua independência, mas também são harmônicos e buscar a harmonia. Muito obrigado. O desembargador Luiz Felipe de Fini, presidente do Tribunal de Justiça, com estes momentos que vivemos durante todo o final de ano, trazendo aqui as principais lideranças. Tanto é que o projeto é Lideranças Gaúchas, passado, presente, do Brasil e do Rio Grande do Sul. Retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.